toda a produção dela ocorre via o quê? Expressão gênica, ou seja, elas vão passar pelo processo de replicação. O que é replicação? O DNA, ele dobra, tudo bem? O DNA, ele dobra, e depois o que ocorre? Eu vou ter a transcrição dele de DNA para RNA e vou ter a tradução dele, que é montar uma proteína. Então, o que eu preciso levar para a prova? Que mecanismo de produção das enzimas ocorre por expressão gênica, tá bom? Ou seja, informações necessárias para produzir a proteína está no DNA da célula, tá? Esse DNA passa por processos como transcrição e tradução. Eu preciso saber o que é a transcrição e a tradução? Não. Você cita na prova, ok? Então, assim, o que não pode faltar? Expressão gênica, tá bom? Transcrição, tradução, tá? Depois que a proteína é produzida, ela vai passar por um processamento pós-traducional. E aí, depois que eu tenho uma enzima, para que eu produzi uma enzima? Para comer? A gente vai ver que eu não como enzima, né? Toda enzima que eu preciso, ela é de produção endógena. A gente vai ver que eu preciso de cofatores, como vitaminas, né? Mas enzima eu não preciso comer, me alimentar de uma enzima, tá? Então, depois que uma enzima é pronta, o que acontece com ela? Ela pode ser exocitada da célula, ela pode ser endereçada para uma organela específica dentro da célula, ou, o que é mais comum, ela vai ficar no citosol. Ah, dá um exemplo. Pô, um exemplo que eu tenho que levar para a prova. GLUT4. Para que serve o GLUT4, pessoal? Quem sabe? Para a entrada de insulina na célula? Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado que isso é um sacrilégio, tá? A insulina não entra na célula, hein? É de glicose, né? Perfeito. Tudo bem? Mas eu sei que você sabe. Então, assim, olha bem, então, o GLUT4, né, ele é um transportador de glicose, né, um transportador de membrana, né? É um canal, né? Ele está presente em células adiposas e musculares, né? Mas é para isso, olha bem. Então, por algum motivo, a célula, né, uma enzima, estimulou a produção de GLUT4. Quem que pode ter estimulado o GLUT4? A própria insulina, tudo bem? E aí o mais comum é que o GLUT4 fique aonde? No citosol. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho a minha célula, o meu núcleo, tudo bem? E aqui eu tenho o GLUT4, ó. Tá bom? Então, esse slide é importante para a prova? Esse é. Tá? Beleza. Isso aqui nós já sabemos, né? Por exemplo, como é que uma célula, ela acorda de manhã cedo, né? Toma o seu café da manhã e fala assim, vou produzir uma proteína. Não funciona dessa forma, né? Eu preciso o quê? De um sinal. Tudo bem? Eu preciso de um sinal. Tá aqui, ó. Esse sinal, eu trouxe um exemplo dele, né? É um sinal lipídico. Né? Então, por exemplo, qual que é uma substância química que vocês aprenderam aí que é um sinal lipídico? Quem fala para mim, enquanto eu libero aqui o pessoal que está aguardando ali? O que é um sinal lipídico? Quem já aprendeu aí o que é um sinal lipídico? Quem pode me dar um exemplo? Que vai estimular uma expressão gênica. Aldosterona. Perfeito, muito bem. Aldosterona, cortisol, não é isso? Cortisol, aldosterona. Então, como é que funciona isso? Um sinal lipídico, um esteroide chega né? Por ele ser de natureza esteroide, ele passa facilmente pela bicamada de fosfolipídio. Ele vai fazer o quê? Ó? Então, ó, ele atravessa a membrana facilmente por difusão. Ele vai se ligar no complexo esteroide mais receptor e vai lá para o núcleo fazer o quê? Expressão gênica. Expressão gênica de quem? Quem que a aldosterona promove? Bomba de sódio e potássio, não é isso? Então, beleza, sinalização para produção. Resistência hormonal. Poxa, algumas coisas eu acho que pode cair na prova, mas assim, resistência insulínica vai cair na prova. Mas por quê? Porque é importante, caso clínico ele deu para vocês, né? Então, isso aqui provavelmente vai cair na prova amanhã, tá? Então, por exemplo, ó, será que a presença da insulina, ela garante que a glicose vai entrar na célula, pessoal? O que vocês acham? Não. Não. Pois é.
Não garante, não é isso? E por isso que eu tenho diabetes, né? Eu tenho diabetes tipo 1. O que é diabetes tipo 1? Eu não tenho insulina. Se eu não tenho insulina, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou ter o quê? A internalização da glicose. A glicose a gente sabe que é o mecanismo que a célula tem para obter energia, né? Então, só que eu posso ter a insulina e o meu organismo não funciona. Tudo bem? Como assim? Então, imagina que eu tenho lá nas células beta lá do pâncreas, não é isso? Produzi insulina, a insulina chegou lá no meu receptor da minha membrana, receptor deu o comando lá, falou assim, ó, GLUT4, vai para a membrana apical para deixar a glicose entrar. E aí, por algum motivo, eu não tenho o quê? GLUT4. Ok? Então, o que é uma resistência? Isso aqui pode cair na prova, tá? A resistência é quando eu tenho o sinal, ok? Mas o sinal não funciona, ele não realiza aquilo que ele deveria fazer, que é promover, por exemplo, no caso da insulina, a entrada da glicose na célula, tá? Então, esse é um exemplo aqui. A gente vai ver isso com mais detalhes, tá bom? Então, eu coloquei a insulina é produzida, chega até a célula como um sinal, mas o efeito o quê? Não ocorre. Isso pode cair na prova de várias formas. Eu acredito que isso vai cair de forma discursiva, tá? Mas pode cair uma questão de marcar também. Legal. Estruturas da proteína, pessoal, o que eu preciso levar? Eu coloquei para vocês aqui, ó, todo o resuminho, mas para a gente poder ganhar tempo, o que eu vou me ater? Me ater aqui, ó, já no resumão aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Para que eu tenha uma proteína funcional, por exemplo, a hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína funcional que está dentro da hemácia, né? Então, a hemoglobina, o que ela faz? Ela faz o transporte de oxigênio e gás carbônico, né? Só que para que eu tenha uma proteína funcional, ela tem que passar por essas 4 etapas. 3 etapas, na verdade. Tudo bem? Então, quando a gente fala de estrutura das proteínas, o que eu preciso levar para a prova? Tudo que uma proteína é o quê? Uma proteína é um somatório de aminoácidos. O que é uma proteína? É um somatório de aminoácidos. É isso. Tá bom? Daqueles 21 aminoácidos que nós temos. Então, todo aminoácido, ó, aqui ele começa pela cadeia primária. Esse slide é bom levar para a prova, tá? Por quê? Vou explicar por quê. O que pode cair na prova desse slide? Pode cair quais são as ligações químicas associadas a cada estrutura da proteína, tá bom? Então, eu tenho estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Estrutura primária, o que eu tenho? Eu tenho ligações exclusivamente peptídicas. Isso é importante para a prova? É. O que é uma ligação peptídica? É uma ligação que ocorre com o grupo amino, lembrando, né, de um aminoácido, né? O que a gente tem lá? A gente sabe que eu tenho o quê? Um hidrogênio, um carbono alfa, né, um carbono quiral, um grupamento carboxilo e um grupamento amino. É isso aqui que eu tenho, ó. Ó, isso aqui é uma estrutura básica do aminoácido, né? A estrutura primária do aminoácido, o que vai acontecer aqui? O que eu preciso levar para a prova? Que ocorre ligações peptídicas. O que é uma ligação peptídica? É uma ligação do grupamento amino de um aminoácido com a carboxila do outro aminoácido. Então, eu tenho o grupamento amino, ó, fazendo ligação com quem? Com o grupamento carboxila do outro aminoácido. Tá bom? Isso é ligação peptídica. Importante para a prova? É. Beleza, aí depois que eu tenho ligações peptídicas, eu vou ter o quê? A estrutura secundária. Qual que é o tipo de ligação que ocorre agora? Agora eu vou ter ligações de hidrogênio. Qual hidrogênio? É da cadeia lateral? Não. Eu vou ter ligações de hidrogênio da cadeia que se repete. O que é a cadeia que se repete? É a estrutura básica de todo aminoácido, ó. A estrutura básica dele é essa, ó. Todo aminoácido tem isso daqui, ó. Tá bom? Então, o grupamento amino de um aminoácido com o grupamento carboxila do outro aminoácido tem ligação peptídica, estrutura primária. Estrutura secundária, o que eu tenho? Eu vou ter ligação de hidrogênio, também da cadeia que se repete, ó. Beleza, tá bom? Estrutura terciária, quais são as ligações que eu posso ter?
4 ligações. Disulfeto ocorre entre 2 cisteínas sempre, tá bom? Ponte salina, ligação de hidrogênio. E aqui, pessoal, não é o hidrogênio mais da cadeia principal. Então, quando eu estou falando agora de estrutura terciária, o hidrogênio, a ligação que eu tenho do hidrogênio, ele é sempre da cadeia lateral, tá? E tem interações o que também? Hidrofóbicas, que são ligações o quê? Em virtude realizadas no anel aromático, tá? Então, assim, para a prova, é legal levar esse slide aqui, ó. Tanto o slide quanto esse resuminho aqui, ó. De baixo aqui, tá bom? Sobre esse slide aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? Isso aqui tem chance de cair. Questão de marcar, tá? Ó. E o que eu tenho aqui? Uma ligação terciária e uma ligação quaternária, os tipos de ligações são os mesmos. Tá bom? Então, é disulfeto, ponte salina, ligação de hidrogênio e interação hidrofóbica com anel aromático. Isso aqui é importante para a prova, tá? Possível questão de marcar. E o que eu preciso levar para a prova? Eu queria ouvir de vocês. Qual é a estrutura mínima para que a minha proteína ela seja funcional? Terciária. Isso aí. Isso tem que levar para a prova. Tá bom? Legal. Outra coisa que pode acontecer também, desnaturação proteica. O que é, desnaturação enzimática? O que é uma desnaturação enzimática, pessoal? Poxa, se eu estou fazendo um monte de ligação química para ir avançando aqui, ó, uma desnaturação enzimática é o quê? É a quebra dessa ligação. Então, por exemplo, quando eu tenho um estado febril, por isso que o nosso corpo ele tem uma homeostase de temperatura também. Eu tenho o que mais que pode... Perguntas que ele pode fazer. Poxa, o que é uma desnaturação enzimática? Quebra das ligações que formaram uma proteína funcional. Então, eu posso ter uma quebra de ligação peptídica, ligação de hidrogênio da cadeia que se repete, as 4 ligações para... estrutura terciária e quaternária, tudo bem? E o que pode resultar numa desnaturação enzimática? Febre. Tudo aquilo que quebra a homeostase do meu corpo, ela pode resultar numa desnaturação enzimática. Por exemplo, o que mais que vocês acham que pode mudar, que pode quebrar as ligações de uma proteína? pH. pH. Muito bem. Ó. Tudo bem? Vocês estudaram, a gente estudou lá a questão de homeostase do pH, né? E a gente viu que os distúrbios de pH, eles são muito importantes, né? Tanto a acidose quanto a alcalose, né? Eles são muito importantes, tá bom? Então, isso aqui é importante levar para a prova. Beleza. Conceito importante aqui. Enzima, pessoal. Uma enzima, a gente pode classificá-la, né? Quando a gente fala de enzima, o que vem na nossa cabeça? O que vem na nossa cabeça quando eu falo de enzima? O que vem na minha cabeça? Catalisador biológico, né? Perfeito, mas antes dele, eu estou falando de quê? Proteína. Mecanismo de ação, o que vem na cabeça de uma proteína? Expressão? Gênica. Isso tem que vir na nossa cabeça, tá? Legal? E aí vai passar por quê? Transcrição, duplicação, transcrição, tradução. Ok? Isso aí são as coisas que a gente vai explicar lá no dia. Uma enzima, ela pode ser essencial ou não essencial. A classificação dela quanto à produção endógena. Perdão, aqui não é nem a classificação das enzimas não, tá, pessoal? É a classificação das proteínas. Perdão. Depois eu mando para vocês aí a correção. Ok? Então, a classificação das proteínas, não das enzimas. Então, uma proteína, eu posso classificá-la com relação à produção. Ela pode ser essencial ou não essencial. O que é uma essencial? Grava assim, é essencial que eu me alimente. Se eu tenho que me alimentar, é porque eu não produzo. Tudo bem? Ou eu posso ter também proteínas não essenciais. O que é não essencial? Não essencial é aquela que o meu organismo produz. Então, por exemplo, o que eu preciso levar para a prova? Toda enzima, ela é considerada o quê?
Não essencial. Eu preciso comer enzima? Não. Não. Mas eu preciso comer o quê, pessoal? Cofatores, as vitaminas. Tudo bem? Então, as vitaminas, sim, eu preciso me alimentar, mas a enzima não, tá? Por isso eu coloquei esse exemplo aqui embaixo, ó. Beleza. Bom, mecanismo de ação de uma enzima, pessoal, como é que funciona isso? O que eu tenho aqui? Geralmente, tá, pessoal, toda proteína ela vai ter um sítio ativo. Algumas proteínas vão ter um sítio alostérico, mas todas elas vão ter um sítio ativo. Sítio ativo, pessoal, é como você que tem a chave da sua casa. Você tem uma chave, não é isso? E você tem uma fechadura na sua casa. Então, você já sabe que não é qualquer chave que abre aquela fechadura. Existe uma especificidade, uma afinidade química muito grande. Tudo bem? Então, como é que uma enzima age? Ela vai transformar uma molécula, substrato, em um produto final. Por que que uma enzima, o que que ocorre em toda reação que eu tenho um substrato? Já pararam para pensar nisso? Porque o que ocorre em toda reação que eu tenho um substrato gerando um produto final? Por que isso ocorre? Por que eu quero formar um produto? O que ocorre, não é o porquê. O que ocorre em toda reação enzimática? O que precisa ocorrer? Quem sabe? Liberação de energia? Perfeito, é isso. Tem que ter liberação de energia, tá? A gente vai entender isso aí melhor. Então, vamos lá. O que eu preciso saber, então? Que as enzimas, elas agem fazendo o quê? Convertendo um substrato em um produto final. Aí eu pergunto para vocês, se eu tenho que liberar energia, a energia tem que sobrar ou eu vou gastar energia? O que vocês acham? Se eu preciso liberar energia. Você vai gastar energia. Eu vou gastar, né? Mas qual é o nível de energia do substrato e qual é o nível de energia do produto final? Quem tem mais energia? O substrato. Substrato. O substrato ele precisa ter mais energia do que o produto final. Porque só dessa forma que eu vou o quê? Que vai sobrar energia. Então vamos lá, o que eu preciso entender desse slide? Que a enzima age como um catalisador químico. Ok. Ela age acelerando uma reação. Ok. Ela vai se ligar, eu vou ter o quê? Um sítio ativo, que é onde o substrato vai se encaixar. Ok. Esse sítio ativo, ele tem que ter alta especificidade. Da mesma forma que eu tenho a chave da minha casa. Até aí, tudo bem. Isso aqui cai na prova? Não. O que cai na prova? Isso aqui. Como que uma enzima acelera uma reação química? Esse é o ponto. Tudo bem? De ativação. Esse é o ponto. Pensa comigo. Imagina que João e Maria, que é o Eduardo e Simone, vamos pensar assim, né? Eduardo e Simone estão querendo chegar num determinado local. Estão indo para a praia. Tá aqui, ó. Pá. Estão indo de bicicleta. Aí eu pergunto a vocês, é melhor passar pelo caminho mais alto ou pelo caminho mais baixo? O caminho mais baixo, não é isso? Pelo morrinho menor, né? Então, o que uma enzima vai fazer? Ela vai dar um tapinha nessa reação aqui. Ela vai diminuir a energia de ativação. Então, como que uma enzima age como um catalisador, acelerando uma reação química? Como que ela acelera uma reação química? Se ele perguntar na prova, diminuindo a energia de ativação. Se ele perguntar na prova assim, porque às vezes a gente escreve as coisas e não acerta, né? Olha, o que uma enzima faz? Aí você coloca lá, ela age como um catalisador, acelerando uma reação. Ele vai te dar certo? Ele não vai te dar certo. Por quê? O que ele quer ouvir, pessoal? Essa parte de que age como um catalisador, a gente carrega do ensino médio, né? Como que uma enzima age como um catalisador? O que eu tenho que levar para a prova? Que ela age fazendo o quê? Diminuindo a energia de ativação. Tá? Então, coloquei para vocês aqui, ó. Isso aqui pode cair, ó. E a resposta que ele espera ouvir é essa aqui, ó. As enzimas funcionam como catalisadores. Ok, como? Diminuindo a energia de ativação exigida para a reação acontecer. E com isso, ela faz o quê? Ela vai acelerar uma transformação química. Tudo bem?
Então, por exemplo, ó, o que ocorreu aqui? Eu tinha... O que é mais rápido? Eu seguir pelo caminho 1 ou seguir pelo caminho 2? O que vocês acham que é mais rápido? O Como é que eu... 2. O 2. Então, o que a enzima faz? Ela diminui o morrinho, tá vendo? Aqui, a coluna minha aqui, o meu eixo vertical, ele é energia. Então, o que uma enzima faz é reduzir a energia de ativação. Isso aqui é importante para a prova. Legal? Onde que está essa energia, pessoal? Onde que está essa energia? Na ligação química. Por exemplo, quando eu falo assim, vou comer um pão para ter energia. Da onde que eu estou tirando essa energia? Da onde que está vindo? Está vindo do quê? O que vocês acham? Da onde que vem? Exato. Do carboidrato. Beleza, mas cheguei no carboidrato. E aí, como é que eu faço para o carboidrato virar energia? Quebra ele, e essa quebra vai liberar a energia das ligações. Perfeito. É isso aí. Então, assim, mais profundo do que o carboidrato, eu estou mais interessado o quê? Na ligação química que une aquele carboidrato. Tudo bem? Então, eu vou realizar uma reação enzimática, quebrando aquela molécula e liberando energia. Tá bom? E aí, beleza. O que as enzimas fazem nesse processo? Aceleram, que vão transformar. Beleza. E aí? E a energia que eu ranquei do carboidrato? Eu vou colocar ela onde? Ó, armazenar na forma de quê? ATP. Tudo bem? Legal. Termodinamicamente, isso aqui vai cair na prova. Não é difícil, pessoal. Eu preciso que a gente entenda aqui, ó. Vamos lá. O que ocorre? Toda reação química, ela vai acontecer? Não. A gente vai ver que apenas, por exemplo, uma enzima, ela consegue acelerar qualquer reação química? Essa é a pergunta que ele vai fazer na prova. O que vocês acham? Não. Não consegue, né? Qual reação química que ela vai fazer? As termodinamicamente favoráveis. As termodinamicamente favoráveis. Beleza. O que é uma reação termodinamicamente favorável? Um ΔG negativo. Beleza, um ΔG negativo. E o que é um ΔG negativo? É quando o substrato tem mais energia que o produto. Pronto, é isso que eu queria ouvir. É isso aí. Então, olha bem aqui, ó. Aqui no meu eixo vertical, eu tenho o quê? Energia. No eixo meu horizontal, eu tenho tempo. Tá bom? Tá vendo aqui que eu coloquei aqui, ó, uma glicose, tá vendo? Olha, tá vendo como ela tá mais alta na minha coluna de energia? Ó, ela tem uma energia aqui e aqui eu tenho uma energia o quê? Olha aqui embaixo, ó, menor. Tudo bem? Ou seja, da onde que está vindo o ΔG negativo? Vamos analisar aqui, vamos considerar, né, a título de exemplo, né, que o meu G aqui, ó, ele é igual a 20. O que é o G? O que é o G, pessoal? Quem sabe o que é o G? Energia livre. Energia. Então, ΔG, o que quer dizer delta? Variação, não é isso? Então, eu tenho energia final menos a minha energia o quê? Inicial. Se eu for calcular o ΔG dessa equação aqui, eu vou ter energia final da quanto? 5. Menos a energia inicial, ó, 20. Quanto que dá o meu ΔG? 15. Mas é 15 positivo? Não, é 15 negativo. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Uma enzima, eu preciso levar isso para a prova, ela acelera uma reação química que seja termodinamicamente favorável. O que é uma reação termodinamicamente favorável? É aquela que o ΔG é negativo. Por que ela é favorável? Porque eu vou ter mais energia no início, no reagente, no substrato, do que no produto. Então, repare que se eu saio de um estado de energia 20 para um estado de energia 5, faz sentido que eu liberei energia? Eu liberei energia. Liberei quanto de energia? 15. Ok? E se eu não tiver uma reação termodinamicamente favorável, eu consigo fazer? Como que eu consigo fazer? No caso, você conseguiria fazer, só que seria mais lento? Não, boa pergunta. Vamos lá. Pode cair na prova, sim. Questão de marcar. Sobre o mecanismo de ação de uma enzima, assinale a alternativa correta. Uma enzima, ela acelera
todo tipo de reação química? Certo ou errado? Eu Errado. acho que tem. Tá errado. Só quando é termodinamicamente favorável, no caso. Beleza. Agora eu poderia falar assim, e quando a reação não é termodinamicamente favorável? O que é uma reação que não é termodinamicamente favorável? É quando o ΔG Mais energética. Perfeito. É isso, ó. Eu tenho mais energia no no produto final. no produto final. Então, eu não tenho como sair de um nível de energia 5 para chegar no nível 20, tem? Tem como. Eu tenho como sair de 20 para 5. Uma enzima consegue acelerar essa reação aqui? O que vocês acham? Não, mas se eu Não. adicionar ATP, consegue, não consegue? Perfeito, esse é o ponto. Então, aí eu vou perguntar para vocês, uma reação que não é termodinamicamente favorável, o que é uma reação que não é termodinamicamente favorável? É quando a energia final É maior do que o é maior do que a energia o quê? Inicial. inicial. Aí, uma enzima consegue resolver esse problema aqui? Não. Não. Mas essa equação ela é impossível de ocorrer? Não. O que eu preciso para ela acontecer? Adicionar o quê? ATP. ATP. Tudo bem? Beleza. Então, ó, cuidado. Uma reação que é termodinâmica... Ele trouxe esse negócio na aula dele, tá, pessoal? Esse termo. No período passado ele não tinha falado isso aqui, não. Então, assim, reação que é termodinamicamente desfavorável é uma reação endergônica. Eu botei até esse gráfico aqui para vocês, ó. Eu preciso levar esse gráfico para a prova, esse slide que resolve. Quais são os dois tipos de reação que eu posso ter? Exergônica. O que é uma reação exergônica? É quando... É negativo. Exatamente, isso aí. Ó, exergônica é quando a energia... Opa! É quando a energia inicial ela é maior ou menor? Maior. A inicial é maior do que a final. E aí, quando eu faço final menos a inicial, que eu vou calcular a variação, que é o delta, esse número vai dar o quê? Imagina que aqui é 20, ó, e aqui é 5. Quando eu calcular o delta G, ele vai dar o quê? Menos 15, menor do que zero. Isso é uma reação que uma enzima consegue acelerar. Eu chamo ela de quê? Exergônica. É uma reação, ela vai acontecer sem uma enzima? Perguntas que ele pode fazer. Essa Vai. reação, Lento. ela Não. vai. Não, Pode ela vai. acontecer, só que é mais lento. Ela vai acontecer. Não é que ela pode, não, tá? Grava que nesse caso ela vai. Só que ela vai acontecer com um dispêndio de tempo muito maior do que seria, mas ela vai acontecer. Tudo bem? Por que eu tenho que falar que ela vai acontecer? Porque numa reação endergônica, se eu não tiver o fornecimento de energia para ela, ela nunca vai acontecer. Então, o que eu preciso levar para a prova? Quais são os tipos de reações que eu tenho? Exergônica e endergônica. O que é uma reação exergônica? ΔG menor do que zero. Ela vai acontecer? Vai. Uma enzima consegue acelerar uma reação exergônica? Sim. Sim. Uma enzima consegue acelerar uma reação endergônica? Não. 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 Coisas que pode cair na prova, tá? Questões de marcar lá. Esse período que ele trouxe esses dois termos aqui, não tinha trazido, não. Tudo bem? Então, aqui, ó, o que é característica de uma reação... Então, assim, para a prova, o que eu preciso levar? Exergônica e endergônica. Exergônica, ΔG negativo. Endergônica, ΔG positivo. Uma enzima, ela consegue agir em uma reação exergônica. Uma enzima não consegue agir em uma reação endergônica. Tá bom? Esse slide é importante para a prova, tá? Ele resume tudo que a gente comentou aqui. Outra coisa que... Eu não sei se isso aqui pode cair, não. Eu sempre fico na dúvida. No período passado eu achei que fosse cair, não caiu. Mas assim, vai que, né? Vamos lá. O que ocorre aqui? Eu preciso falar da constante de equilíbrio e a variação de energia, que é o ΔG. Ou seja, o que é uma constante de equilíbrio?
né? Vamos pensar junto aqui. Eu posso ter uma constante de equilíbrio igual a 1. O que é uma constante de equilíbrio igual a 1? Variação de energia é igual a quanto? 0. Então, assim, eu preciso... Pensa comigo aqui. Variação de energia igual a 0. Eu consigo sair do ponto A para o ponto B? Consigo. Consegue. Eu consigo ir do ponto B para o ponto A? Consigo. Tudo bem? Então, o que é uma reação em equilíbrio? É uma reação que eu consigo ir de reagente para produto e eu posso voltar do produto para o quê? Para o reagente. Tudo bem? Agora, por exemplo, quando eu tenho uma reação que ela tem, por exemplo, igual esse caso aqui, ó. Essa é uma reação aqui que eu consigo sair do ponto A para o ponto B. Por quê? Porque do ponto A para o ponto B, eu vou ter um ΔG o quê? Negativo. Eu vou estar liberando energia. Agora, eu consigo voltar do ponto B para o ponto A? Não. Tá vendo? Então, uma reação exergônica, por exemplo, uma reação que tem ΔG negativo, eu só consigo ir em um sentido, ó. Isso daqui que é importante para a prova também, sabe? Então, ó, toda vez que a constante de equilíbrio é maior do que 1, é sinal que o meu ΔG é o quê? Negativo. E aí eu consigo ir em que sentido? Substrato, produto. Ficou claro isso daqui, pessoal? Fala comigo, isso que é importante. Tranquilo? Se tem alguém com som aberto aí, pessoal, poder fechar e abrir quando for falar, não tem problema não. Beleza? Então vamos lá. Então o que é uma reação que eu tenho ΔG negativo? É uma reação que eu consigo andar em que sentido? Substrato, produto. Beleza? O que é uma reação, então, quando a constante de equilíbrio é menor do que 1? O ΔG é positivo. Se o ΔG é positivo, eu consigo andar... É como se fosse algo assim, ó. Ó, aqui eu tenho o meu produto. E aqui eu tenho quem? Substrato. Então, repare que eu consigo andar... O que eu preciso que vocês saibam é assim... Qual é o sentido que eu ando? Eu vou da região que tem mais energia para a região que tem o quê? Menos energia. Tudo bem? Então, leva para a prova assim, ó. Constante de equilíbrio igual a 1. ΔG igual a 0. O que é o ΔG igual a 0? Eu consigo ir de substrato para produto e voltar do produto para o substrato. Tá bom? A constante de equilíbrio maior do que 1. O que isso quer dizer? Que o ΔG é o quê? Negativo. Então, eu só ando em que sentido? Do substrato. Perfeito. E a constante de equilíbrio menor do que 1, eu ando em que sentido? Produto e substrato. E aí, não é então, normal... Quando é igual a 1, quando é igual a 1, então... Pode ir do substrato para o produto e do produto para o substrato. Perfeito. Entendi. E aí, por que ele pode? Porque, na verdade, quando o ΔG é igual a 0, eu estou no mesmo nível de quê? Energia. Ó. Aí a reação é reversível, né? Aí a reação é reversível. É isso aí. Ok? Bacana, né? Agora, deixa eu falar com vocês, ó. Uma enzima acelera uma reação, mas não muda se ela é favorável ou não. Tudo bem? Ou seja, uma enzima não torna uma reação que é desfavorável infavorável. Ela não faz isso. Tudo bem? Uma enzima só acelera o quê? Uma reação favorável. Ponto. Isso que eu preciso levar para a prova. Tá? E agora, o que é uma reação irreversível? Reação irreversível, pessoal, é uma reação que, depois de iniciada, como o ΔG é muito negativo, ele é muito negativo. Ou seja, toda reação que ela é irreversível, eu tenho que ter o quê? Pontos de controle.
Por que eu preciso ter ponto de controle numa reação que tem um ΔG muito negativo? Por quê? O que vocês acham? Por que uma reação que tem o ΔG muito negativo? Eu vou desenhar no gráfico aqui uma reação, aí vocês me dizem se ela é favorável termodinamicamente ou não. O que vocês acham aqui, ó? Essa reação aqui, ó. Ela é favorável termodinamicamente? É favorável. Sim. Sim. O ΔG dela é o quê? Negativo. Negativo. Constante de equilíbrio dela é o quê? Ó, lembra da constante de equilíbrio? Ó, se é negativo, ele é o quê? Maior do que 1. Leva isso aqui para a prova, tá? Maior do que 1. Só que o que ocorre? Essa reação, ela é muito favorável. Se ela é muito favorável, o que ocorre? Depois que ela começa, concorda que é difícil parar? E aí, quando eu tenho uma reação que é muito favorável, o ΔG é muito negativo, eu digo que ela é o quê? Irreversível. E se uma reação ela é irreversível, eu preciso ter o quê? Pontos de controle. O que é ponto de controle? Geralmente eu vou ter um ponto de controle no início e uma no final. Para fazer o quê? Para interromper essa reação. Porque vocês acham que uma reação que ela é irreversível, vocês acham que uma reação no nosso corpo, ela pode ser realizada sem parar? O que vocês acham? Eu posso? Não posso, né? Em algum momento eu vou ter que parar, não é? Então, assim, o que é importante aqui? Uma reação que tem o ΔG muito negativo, eu tenho que ter pontos de controle no início e no final. A glicólise ocorre isso também. Sabe aquele rolê lá do ciclo de Krebs? A primeira parte da reação e a última parte da reação, eu tenho que ter pontos de controle. Por quê? Porque é uma reação altamente favorável. Ela vai acontecer infinitamente se eu deixar. E aí a gente vai ter esses pontos de controle. Tá bom? Por exemplo, ó, outra coisa que pode cair na prova para vocês, né? A gente fala muito de ATP, né? Então, quando eu falo assim, poxa, quando eu faço uma reação, né? Vamos aproveitar para revisar, né? Quando eu faço uma reação que ela é termodinamicamente favorável, o que ela precisa para ser termodinamicamente favorável? Ter mais energia Tem mais energia no substrato e... Isso aí. Isso aqui é uma, não é? Então, qual é o valor do ΔG dela? Qual que é o valor da constante de equilíbrio dela? Maior do que? Perfeito, beleza. Aí eu vou ter energia sendo liberada, não vou? Eu não vou ter energia sendo liberada? Essa energia liberada, eu vou guardar ela em quê? Em ATP. Em ATP. Mas o ATP, ele é a molécula mais energética? Não. Não. Não é. Se a gente for olhar aqui, ó, olha onde que está o ATP aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo como aqui eu tenho moléculas que têm muito mais energia para cima? A fosfocreatina, o fosfenol piruvato. Mas por que eu não uso eles? Né? Por que eu não uso eles? Porque, pô, para e pensa. Quando você acorda de manhã para ir para a faculdade, né? Imagina que você vai tomar o seu café da manhã, né? Você vai comer lá ovo cozido, sei lá, vamos pensar que o ATP é o ovo cozido. Você vai comer uma dúzia de ovo cozido para ir para a faculdade? Não. Você vai comer 2 ovos cozidos, sei lá, um ovo cozido. Por quê? Porque um ovo cozido, 2, já vai te dar a energia necessária que você precisa. Ok? Agora, imagina que você vai comer um ovo. Por que o ovo cozido é daquele tamanho? Não é do tamanho do ovo de Páscoa. Porque, concorda, imagina que você vai comer um ovo cozido que é feito agora por um dinossauro, né? Então, o ovo cozido lá, o ovo cozido normal é esse aqui, o ovo cozido do dinossauro é esse, ó. Por que eu não vou guardar energia nesse ovo B aqui? Porque ele é muito grande. Na hora que eu precisar utilizar o ovo B,
Concorda que ele é muito grande e eu não vou dar conta de comer todo esse ovo cozido aqui do tamanho de B? Se eu não vou comer esse ovo cozido do tamanho de B, o que vai acontecer com esse ovo? Ele vai o quê? Ele vai sobrar. Se ele vai sobrar, eu vou acabar fazendo o quê com o que sobra? Jogando fora. Jogando fora. E se eu jogo fora, eu vou perder eficiência. Tudo bem? Então, o ATP, ele guarda uma quantidade de energia que bate muito bem com as unidades de energia que eu preciso na gestão da homeostase do meu corpo. Ok? Então, se cair na prova assim, o ATP é a molécula mais energética? Não. Por que eu uso ela? Porque ela é uma molécula que me serve como um bom parâmetro para eu poder utilizar. Lembra da história do ovo cozido. Eu não dou conta de comer um ovo de dinossauro todo dia de manhã cedo. Eu tenho que comer o quê? Um ovo de galinha. Tudo bem? Ah, não, eu vou comprar o ovo de dinossauro porque ele é mais barato. É muito mais barato comprar o ovo de dinossauro. Beleza. Você foi lá no Jurassic Park, comprou o ovo, não é isso? Cozinhou, mas de manhã cedo, na hora que você vai comer o ovo, o que vai acontecer com ele? Vai sobrar ovo, vai sobrar energia, e você vai acabar jogando fora. Então, se eu perguntar, por que o ATP, mesmo não sendo a molécula mais energética, é a que o nosso corpo utiliza? Tá aqui A gente embaixo. poderia falar porque libera energia suficiente para realizar o trabalho biológico, esse daí que está aí embaixo. Exato. Isso aqui que vocês têm que ler. Perfeito, campeão. É isso aí. Tudo bem? Ok? Tá bom? Então, isso aqui é importante levar para a prova, tá? Lembra do ovo, é porque vai sobrar, vai estragar. Se você estivesse guardando tudo no fosfenol piruvato, aí você precisaria de 30, né, de energia. Você liberou 60. Você usou 30, 60 jogou no lixo. Perdão, você usou 30, 30 jogou no lixo. Não faz sentido, tá? Beleza. O que pode cair na prova aqui também? Os modelos de que uma enzima age no seu substrato. No modelo mais antigo, é um modelo que ele tem muita crítica, mas é um modelo que ele é amplamente aceito, tá? É o modelo chave-fechadura. O que ocorre com o modelo chave-fechadura? Eu tenho um substrato que ele tem exatamente o mesmo formato do sítio ativo dele, ó. Aqui, ó. Perfeito, tá vendo? Ele é perfeito, sabe? Já brincou com aquele joguinho de encaixar as peças? É aquilo. Então, ó, a enzima possui um sítio ativo com formato tridimensional que específico, no qual somente o substrato correto ele pode se encaixar. A gente vai falar o quê? Do conceito de especificidade, ou seja, existe um substrato para cada enzima. Tá bom? Só que isso aqui não é muito, né? Críticas a esse modelo, que é o modelo de quê? De encaixe induzido. O que diz o modelo de encaixe induzido? Que o substrato e a enzima, eles não têm exatamente o mesmo formato do sítio ativo. Ou seja, existe um formato parecido. E quando eles interagem... Eles se ajustam. Ele se ajusta. Por que esse modelo é o mais aceito? Porque o que ocorre? Isso aqui bate muito com a questão dos fármacos, né? Aqui está o substrato. Imagina agora que eu vou criar um outro substrato que ele é assim, ó. Ele tem esse formato aqui, ó. Não é igual. Ó. Tá vendo? Ó. Qual que vocês acham que é mais parecido? O A ou o B? O B. O B. Então, por isso que eu tenho aqui o modelo de encaixe induzido, ele acaba sendo mais aceito. Por quê? Porque a molécula B, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma maior afinidade, embora também não seja igual ao sítio ativo, mas ela vai ter uma maior afinidade. Tá bom? Então, o que eu preciso levar para a prova? Existem dois modelos que eu tenho para o substrato interagir com a enzima. Aonde que o substrato interage com a enzima, pessoal? No sítio ativo. Toda enzima tem um sítio ativo? Tem. Tá bom? Quais são os dois modelos? Chave e fechadura, o mais antigo, que o encaixe... Perfeito, isso aí. E ajuste induzido. Chave e fechadura é perfeito. Ajuste induzido, eu tenho tanto o substrato quanto a enzima fazendo uma mudança conformacional. Ok? Beleza.
Bom, as enzimas também, isso aqui ele comentou com vocês na aula, elas são estereosseletivas. O que é estereosseletivos? Estereoseletivo é o seguinte, imagina que eu estou olhando aqui para A e para B. Eles têm a mesma fórmula química? Tem. Eu tenho hidrogênio, flúor, cloro, bromo, não é isso? E aqui? O bromo, o flúor, o hidrogênio e o cloro. A fórmula química é a mesma. Ok? Isso é o que a gente chama de estereoisômero. O que é o estereoisômero? São moléculas que têm a mesma fórmula química. Mas A é igual a B? Não. É como se fosse a sua mão, ó. Ó, você pega a sua mão tem 5 dedos, não é? Mas quando você olha para a sua mão, você vê que ela não está na mesma posição, embora tenha os mesmos 5 dedos, né? Então, existe o quê? Um espalhamento. Então, o que é um estereoisômeros? Moléculas com a mesma fórmula molecular, mas com arranjo tridimensional, arranjo espacial diferente. Ok? Por que isso importa, pessoal? Porque, assim, a enzima, ou seja, a especificidade entre a enzima e o substrato é tão alta, que se eu tiver aqui um substrato para interagir com A, ele vai interagir com B? O que vocês acham? Não. 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 Então, ou seja, a especificidade do encaixe entre enzima e substrato é tão alta que ela reconhece o que também? Moléculas que têm arranjos espaciais diferentes. Ok? Beleza. Bom, isso aqui o Thiago comentou com vocês. Passa rapidinho. Ó, o que é isso daqui? Pode falar, alguém levantou a mão aí? Eu não entendi aquela parte ali de estereoisômeros. É que a enzima, tipo, ela consegue identificar que tem um arranjo diferente de outras? Perfeito. Imagina que eu tenho uma enzima que vai se conectar com a minha mão. Essa enzima ela é capaz de descobrir que eu tenho uma mão esquerda e uma direita. Por quê? Porque elas são o quê? Tem a mesma fórmula molecular, mas o arranjo tridimensional é o quê? Diferente, né? E a enzima, se ela for feita para interagir com a minha mão esquerda, ela não vai interagir com a mão direita. Ela só vai interagir com a esquerda. Por quê? Porque uma enzima, a relação entre a enzima e substrato é tão alta que ela consegue identificar o quê? Moléculas que têm a mesma composição química, mas arranjo tridimensional o quê? Diferente. Então, se eu tenho uma enzima, um substrato que vai interagir com a minha enzima da mão esquerda, ela não interage com a da direita. Entendi. No caso, por exemplo, a enzima L-lactato só vai agir sobre a enzima L-lactato. Mesmo a D-lactato Perfeito. sendo parecida, Perfeito. ela não vai agir sobre ela. Perfeito. Ela conhece a diferença de levógenos e destrógenos. Isso aí. Entendi. Que é esse L aí. Tudo bem? Beleza. Então, leva isso para a prova. Outra coisa que é importante levar para a prova. Vamos lá. Tudo que a gente fala no nosso organismo, eu não estou falando de uma molécula, né? Estou falando de uma concentração maior ou uma concentração menor. Não é isso? Então, por exemplo, vamos puxar a sardinha aqui lá para a CITISTO, né? O que o professor... O que vai cair na prova de vocês lá? Você tem lá a CDK. O que é CDK? Uma quinase dependente de quê? É uma quinase dependente de quê? Quem lembra? Ah, pô, isso aqui vamos estudar só na véspera da prova, né? Porque tá longe ainda. Preocupando com bioquímica e anato primeiro. Faz sentido. Mas vai dar para dar um exemplo aqui. Então vamos lá, ó. Imagina que eu tenho uma CDK, que é uma enzima dependente de ciclina. O que vai acontecer? À medida que eu aumentar a concentração de ciclina, eu aumento a atividade de CDK, não aumento? Sim. Né? Eu aumento. Imagina que agora eu tenho 1000 ciclinas. Mas se eu tiver 1 milhão, vai adiantar? Vai chegar um ponto que a quantidade de CDK vai o quê? Saturar. Vai saturar. Eu não vou ter mais CDK. O CDK vai falar assim, caraca, já viu a quantidade de ciclina que tem? E esse povo não vai pegar ninguém, porque não tem mais CDK suficiente. Então, o que eu quero, né, dizer para vocês? Que, à medida que eu aumento a quantidade de substrato, eu aumento a velocidade da reação. Então, aumentei a concentração de ciclina,
eu aumento o quê? A atividade da CDK até um determinado ponto. A partir daquele ponto, vai o quê? Saturar. Tudo bem? A partir até daquele ponto, vai saturar. Né? Então, ou seja, a atividade enzimática, quando eu aumento o substrato, a velocidade da reação faz o quê, pessoal? Aumenta até certo ponto. Que ponto é esse? O ponto que todas as enzimas estariam sendo usadas ali. E qual é o nome desse ponto? Você arrasou. Ponto de saturação. É isso. Tudo bem? Aí o Thiago trouxe o conceito de velocidade máxima. Que bicho é esse? É isso aqui, ó. Se liga aqui comigo, ó. O que eu tenho aqui no eixo horizontal? Eu tenho a concentração de quê? De substrato. Perfeito. E no eixo vertical eu tenho o quê? A Velocidade. velocidade. À medida que eu aumento a quantidade de substrato, a velocidade está fazendo o quê? Ó, Aumentando. aumentando, ó. Aumentou, não foi? Ó, mais um pontinho aqui, ó. Aumentou também. Só que vai chegar um ponto que eu vou atingir a velocidade de quem? A metade de quem? A velocidade máxima. A metade da velocidade máxima. Esse ponto, pessoal, eu vou chamar de quê? km. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pensar aqui no exemplo assim, ó. Vamos pensar em duas moléculas. Vamos pensar na molécula A, que tem um km igual a 50. E vamos pensar na molécula B, que tem um kmb igual a 10. Vamos entender junto aqui, ó. Quando eu estou usando o substrato A, com 50 moléculas do substrato A, eu chego na metade da velocidade o quê? A velocidade máxima. Quando eu estou utilizando agora o fármaco B, já mudei, já não falei mais substrato, eu vou falar de fármaco. Ok? Quando eu estou usando o fármaco B, com 10 unidades dele, eu chego na mesma, o quê? Metade da velocidade máxima. Aí eu pergunto, qual fármaco que tem maior afinidade, A ou B? B. B, isso aqui é importante. Já parou para pensar que você toma medicamento, tem medicamento que é 50 miligramas, tem medicamento que é 1 miligrama. Já parou para pensar nisso? Por que eu tenho um medicamento que eu tomo que tem 50 miligramas? Tem outro medicamento que eu tomo que é 1 miligrama. Por quê? Por que isso acontece? Vamos parar para pensar. Nesse fármaco aqui que eu tomo, que tem 1 miligrama, o que ocorre com ele? Ele tem um km maior ou menor do que o de 50? Ele tem um km menor. Por que ele tem um km menor? Com muito menos fármaco, eu consigo atingir a metade da velocidade máxima mais rápido. Entende? Então, por que eu preciso carregar esse conceito aqui do km? Que essa constante aqui, que eu não sei nem falar o nome dela aqui, mas não importa. Né? Isso aqui está muito associado a fármaco. Tudo bem? Então, o que é o km, então? É a concentração de uma molécula para atingir metade da velocidade, o quê? Máxima. Isso é o que vai cair na prova, tá? O que pode cair. Então, assim, ele vai pedir para você fazer conta? Não, não vai pedir. Ele quer que você saiba o quê? Que quanto menor o km, maior é o quê? A afinidade. Por que maior é a afinidade? Porque com menos molécula, eu consigo interagir. Provavelmente, o sítio aquele fármaco interage melhor com o sítio ativo daquela molécula. Ok? Pessoal, o km, ficou claro, pessoal? Isso aqui é importante para a prova. km é velocidade, né? Oi? É velocidade, né, no caso. O km é concentração. Ó. O que é o km? A velocidade máxima é uma constante, ela não muda. O que muda?
O KM. Se eu tenho fármaco A, que tem KM igual a 5, e tenho fármaco B, que tem KM igual a 100, como é que eu interpreto isso daqui? Com apenas 5 unidades de A, eu atinjo a metade do quê? Da velocidade máxima. Agora, se eu for analisar o B, com 100, eu tenho que ter 100 unidades de B para atingir a mesma o quê? Metade da velocidade. Entendi. Então, quanto menor for o KM, maior vai ser a afinidade do fármaco. Exato. Esse é um dos motivos que a gente toma medicamento que são 50 miligramas. Imagina você tomar 50 miligramas de Rivotril. Quem que toma aí? É muito ou pouco? Tá, você morre. Morre, entendeu? Agora, remédio para pressão, né? Eu tenho problema de pressão congênito. Tomo remédio de pressão desde 13 anos de idade. Defeito genético. Enfim. O que ocorre? O remédio de pressão que eu tomo, ele tem 50 miligramas. Olha bem, olha a diferença. Por que eu estou tomando um remédio que tem 50 miligramas e tem outro que tem 1 miligrama? Está associado a quê? A afinidade que esse fármaco tem pelo local que ele vai agir. Tá bom? Então, quando vier na minha cabeça KM, o que vem? Concentração. Isso. Tá bom? Leva isso aqui para a prova. Quanto menor o KM, maior é a Afinidade. Ponto final. É isso, só isso tá bom. Beleza, tá aqui, ó. Olha, por exemplo, aqui um exemplo, ó. Só eu trouxe aqui uma tabelinha, ó. Hexoquinase, tá vendo? Hexoquinase eu tenho, ó, ATP, glicose, frutose. Tanto o ATP, quanto a glicose, quanto a frutose são substratos. Só que o KM do ATP tem 0, isso aqui é uma possível forma dele cobrar, tá? O KM do ATP tem 0,04. Da glicose, 0,05. E da frutose, 1,5. Qual que tem maior afinidade pela hexoquinase? O Glicose. ATP? Glicose. Hã? É o que for. Cuidado, hein? É. Glicose, concorda? Por quê? Porque o KM é menor. Qual que tem a menor afinidade? Frutose. Frutose. Ok? Então aqui é menor e aqui é o quê? Maior. Ok? Beleza, pegaram a ideia. Dúvida, pessoal? Fala comigo. Participa aí, pessoal. Participa aí, porque rolei isso aí. Isso aqui ele comentou também, mas eu vou deixar só para vocês olharem. Não acredito que ele vai cobrar isso aqui, não. Eu vou deixar para vocês olharem lá, tá, pessoal? Questão de sítio alostérico e sítio ativo, tá? Acredito que ele vai cobrar isso aqui, não. Mas dá uma olhada lá, o sítio alostérico é um local diferente do sítio ativo. Isso aqui é uma questão de prova. A gente vai... O que vai Nós cair? temos que saber todas essas 10. Não. No período passado ele pediu para colocar 3, eu acho. 3 ou 4. Nossa. Tudo bem? Tá. Mas é fácil. Como é que uma enzima... O que uma enzima faz? Ela pode agir como o quê? A gente já viu uma aqui. Como um sinal. Já vimos a primeira, não já vimos? Sim. Depois que uma enzima ela age como um sinal, ela pode agir também como o quê? Transcrição de genes. Irineu, mas ele pede isso como? Exatamente assim, quer ver? Ó? Descreva 5 formas de regulação enzimática. Seria uma discursiva essa? Exatamente. Foi discursiva pelo passado. Aí, olha como é fácil. Primeira, uma enzima pode agir como um sinal extra Celular. vasopressina, um exemplo. Está se conectando lá, insulina. Né? Por exemplo, a gente poderia colocar, por exemplo, só sinais extracelulares, teria que colocar hormônios, se ligam a células. Não, só pediu isso. Aí, como é que seria a resposta? Mas vamos colocar 5. Primeiro, sinal extra. Celular. Segundo, transcrição e tradução. Terceiro, degradação do RNA, sistema ubiquitina proteassomo. Lembra lá do Thiago? Do Thiago não, do Léo? Né? Beijo da morte, que ele gosta de falar. Então você tem a degradação, ó. Terceiro, fosforilação. Quarto, perdão. Fosforilação é uma? Sim.
Sim. Fosforilação e desfosforilação é uma só, tá? É modificação pós-traducional. Exato, ela agindo como o quê? Ela está agindo como... como interruptor, né? Vamos pensar que ela está agindo como interruptor. Pronto, já Sim. foi. Matamos aqui. Ok? A gente vai ver elas aqui. Então, essa questão caiu. Questão certa, tá? No período passado a gente sabia, ele pontuou que ele ia cobrar. Ele pontuou isso com vocês? Eu não ouvi isso no Pontuou. áudio. Sim. Ele Mas- fala para imprimir essa folha aí e colar no... Ah, então ele vai cobrar. Já Isso pensou aqui- em colocar essa imagem, a gente tem que falar, tá? Nossa. Não, como ele vai cobrar? Aí é aquela história. Deixa eu apertar a tecla SAP aqui. Como que ele vai cobrar isso? Descreva. Ele vai contar uma história. Embaixo vai ter a pergunta assim: descreva 5 formas de regulação enzimática. Aí o que você vai botar? Sinal extracelular, transcrição, tradução gênica, degradação, fosforilação, desfosforilação. Uma enzima age como o quê? Como um ligante, efeito alostérico. Acabou. Ganhou o ponto na questão. Tudo bem? Eu vou responder isso aqui com vocês, mas é isso. Isso, período passado, ele deixou isso tão claro que eu anotei assim, vai cair para sempre na prova. Né? Porque ele falava toda a aula dele que ia cair. Tá? Ficou dúvida isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma questão certa de prova, tá? Eu acho, tá? Eu acho. Deu muita ênfase no período passado, essa figurinha aqui, né? A figurinha dele. Ô, Irineu, Manda. na parte de degradação seria na parte de ubiquitinas? Uhum. Ah, tá, valeu. Lembra que a ubiquitina marca, aí vai encontrar com o proteassomo que quebra ela. Pode falar. Mas e como ele odeia a nossa turma, ele vai mandar explicar alguma, né? Então, Porque a turma de vocês, ele gostava. esse negócio de odiar, esse negócio é muito relativo, né? Mas assim, vamos supor da hipótese que ele odeia vocês, né? Vamos supor como verdadeiro, que não é uma hipótese impossível. Então, vamos imaginar que ele peça para você explicar 2. Como é que eu explicaria um sinal extracelular? Insulina. Se liga a célula. Insulina interage com o receptor tirosina quinase. Na onde? Na membrana. O receptor tirosina quinase vai se autofosforilar, ativando uma cascata de sinalização que vai resultar no quê? No envio de quem? GLUT4 para a membrana apical na célula adiposa e muscular. Eu tenho que botar adipose muscular? Tem. Porque eu não tenho GLUT4 no intestino. Tudo bem? Então tem que ser lá no adipócito e no tecido muscular. Tomara que não caia para explicar. Mas você já sabe. Tudo bem? Aqui eu já expliquei 2. Ó, eu já expliquei o sinal extracelular, já expliquei a fosforilação. Aí você pode contar uma outra, ó, uma outra. Aldosterona passa pela membrana apical, interage com seu receptor no citosol, vai para o núcleo, expressão gênica de quem? Bomba de sódio e potássio. Já eu botei não poderia só monte. falar, tipo assim, falar por cima que os hormônios se ligam às células para favorecer ou desfavorecer a produção de uma enzima. Então, depende muito do que ele perguntar. Se ele perguntar assim, ó, como as enzimas são reguladas? Aí você só coloca 5 dessas aqui. Um exemplo, Sim. a quantidade que ele pedir. Sim. Se ele pedir para explicar 2, eu acho legal você explicar o quê? Com um exemplo. Né? Ele não vai pedir para você explicar as 5. Ele vai pedir para você explicar uma. Entendi. Né? Aí você conta a historinha, poxa. O Thiago é muito detalhista, né? Tem que tomar muito cuidado com o que ele pede. Tá? Aí você conta uma historinha, você vai dizer o quê? Dá um exemplo. A gente já sabe da aldosterona, já sabe da vasopressina, né? Então já dá para dar exemplo aqui, ó. Né? Agora, se eu fosse contar tudo isso daqui numa historinha só, seria assim, eu vou contar a historinha da aldosterona. Vou responder tirando onda na questão, ó. Aldosterona, como é que a aldosterona faz? Produzida lá pela glândula suprarrenal, não é isso? É um hormônio esteroide, é um sinal extracelular. Como é que ele interage? Passa facilmente pela membrana plasmática por ter natureza lipídica, derivado do colesterol.
né? Interage com o seu receptor no citosol, complexo receptor vai para o núcleo, não é isso? No núcleo vai promover a expressão gênica na área promotora. Aí já coloquei, ó, expressão gênica. Aí vai ter o quê? A produção de quem? Da bomba de sódio e potássio. Estou falando da bomba de sódio. Se eu tiver um excesso de bomba de sódio e potássio, pode ser que eu tenha que fazer o quê? Uma degradação proteica. Acabou a historinha. Contei tudo. Beleza? Isso aqui é certo, hein? Leva isso aqui. Vai por mim. Feedback. Feedback positivo e negativo. Vai que ele cobra isso, né? Exemplo de feedback, pessoal. Feedback positivo. O que eu tenho? Contração do parto. Libera o quê? Ocitocina. O que é um feedback positivo? Quanto mais ocitocina eu liberar, mais ocitocina será produzida. Tudo bem? O que é um feedback negativo? Regulação de cálcio. Né? O que ocorre com cálcio? Quando o nível de cálcio está muito grande, eu inibo o quê? A ativação de quem? Do calcitriol. Ou seja, o cálcio realiza um feedback negativo sobre ele. O que o calcitriol faz? Ele abre canal de cálcio. Se o cálcio está muito grande, eu inativo o quê? Eu ativo uma segunda via, né? Que é uma via para colocar lá uma terceira hidroxila lá na molécula, lá no carbono 24. Lembra da vitamina D? Então, isso daí pode cair na prova, mas assim, difícil. Ok? Ó, formas de regulação. Mais uma, ó. Fosforilação. Cara, isso daqui, assim... Eu não lembro se ele chegou a cobrar isso aqui pelo passado, mas vamos lá. Quais são as moléculas que podem ser fosforiladas? A gente fala muito da tirosina, em virtude da insulina, né? Mas leva para a prova que eu posso ter tirosina, treonina e serina. Tá? Essas são moléculas que podem ser o quê? Fosforiladas, né? Podem agir fosforilando. Por que elas podem agir fosforilando, pessoal? Porque elas têm um grupo o quê? Carboxila. Hidroxila. Ó, hidroxila. Tem um grupo hidroxila que vai interagir com quem? Com fosfato. Tudo bem? Fosforilar e desfosforilar. O que é isso? Fosforilar é fazer o quê? É dar um fosfato para alguém. Desfosforilar é o quê? Tirar um fosfato de alguém. Tudo bem? Então, isso que é? Isso aqui é mais uma via de resposta lá de atividade enzimática. Elas agem fazendo o quê? Fosforilando ou desfosforilando. O que é importante levar para a prova? As moléculas que podem fazer esse papel, TTS, tá vendo? Tirosina, treonina e serina. Tá? E por que uma molécula consegue fosforilar ou ser desfosforilada? Porque ela tem o quê? Um grupo hidroxila. Que vai guardar quem? O fosfato. Fosfato. Ok? Aí o exemplo, por exemplo, para que a gente toma creatina? Né? Além de ferrar com o rim, né? Então, para que a gente toma creatina? A gente toma creatina para fazer o quê? Para formar esse cara aqui, ó. Creatina, ó. O que a creatina faz? Ela forma fosfocreatina. Na hora que eu preciso de um fosfato, o que ela faz? Ela doa um fosfato para o ADP, fazendo ATP. Tá bom? Então, leva isso aqui para a prova, isso aqui é importante. Principal exemplo de fosforilação para a prova do Thiago, insulina, mecanismo de ação. A gente vai falar aqui. Isso aqui não. Chaperonas, pessoal, papel das chaperonas. Ah, não entendi nada desse troço. O que precisa levar para a prova de chaperona? O que é a chaperona? Lembra que eu falei que as moléculas, os aminoácidos, eles passam por quais etapas até chegar na formativa? Primária, secundária e terciária. O que a chaperona faz? Elas vão fazer o quê? Isso daqui não vai se dobrando, ou em alfa-hélice, ou em conformação beta, barril? Isso não vai dobrando? A chaperona faz o quê? Ela garante que esse processo vai ocorrer da forma correta. Tudo bem? Então, o que é uma chaperona? É uma proteína auxiliar que vai garantir e ajudar o processo de produção de quem? Das proteínas. Tudo bem?
A gente poderia explicar, né? Ela esconde um grupamento lá para poder não ter glicação, mas só leva isso para a prova. Que elas fazem o quê, então? Papel da chaperona. Ajuda no processo de produção das proteínas. Elas auxiliam que todo aquele enovelamento vai acontecer da forma correta. Só levar isso aí. Por quê? Garantindo o quê? Que elas atinjam a conformação final adequada. Tá bom? Então tá aqui, ó. Isso aqui que é para a prova, ó. Leva isso aqui, vai ser feliz. Proteínas especializadas no quê? No enovelamento correto de outras proteínas. Leva isso daqui. Ok? Ela esconde o grupo hidrofóbico. Tá? Como se eu tivesse a minha mão aqui, ó, e o meu dedo fosse o grupo hidrofóbico, ó. Meu dedo é o grupo hidrofóbico. O que a chaperona faz? Escondeu. Tá vendo? Ninguém vai se ligar no meu dedo. Ó, tá escondido. Tá bom? Então, leva esse parágrafo aqui para a prova. Isso daqui pode ser que caia. Tá? Se eu tiver problemas, né, com o processo das chaperonas, o que eu posso ter? Proteínas mal formadas. Proteínas mal formadas podem gerar doenças. Por isso que o papel das chaperonas é importante. Então, o que é uma chaperona? Ó, proteínas que ajudam no quê? No enovelamento correto de outras proteínas. Tá bom? Beleza. Aqui o sistema... Não acredito que vai cair isso aqui, não. Isso aqui vai cair na prova do Léo. Né? Mas também ele citou na matéria dele. Período passado a gente tinha falado disso, não. Beleza. Vamos falar agora, antes de falar de carboidrato, deixa eu falar aqui da matéria que eu acho que vai cair, vai desabar amanhã, que é essa aqui, ó. Rapidinho, a gente já viu. Ó, isso aqui é certo, tá? Beleza, pessoal, rapidinho então, ó. Vamos ver se a gente consegue tocar esse rolê aqui com 20 minutinhos, ó. Lipídios, vai cair amanhã. Amanhã não, que segunda, né? Beleza. Lipídios de estoque ou armazenamento. Quais são os lipídios que o meu organismo ele usa para acumular, para guardar? O que ele guarda? Ácido graxo, triacilglicerol e esteroides. A gente vai estar falando naquele rolê lá das lipoproteínas agora, tá? VLDL, LDL. Então, o meu organismo precisa de ácido graxo, triacilglicerol e esteroides. Para que o meu organismo precisa disso? Para quê? Reserva de energia? Reserva de energia nos tecidos adipócitos, não é isso? Ele precisa de colesterol. Para quê? Síntese de hormônios. Síntese de hormônio. Imagina que o meu corpo não guarda nada de colesterol. Ele está lá precisando produzir cortisol e você não come a desgraça da gordura. Aí o que ele fala? Alguém, né? Eu fico imaginando o gerente chegar nele e falar assim: ô suprarrenal, por que você não está produzindo aí cortisol? Ah, não acabou o colesterol? Não tem colesterol. Então, assim, por isso que o meu corpo ele faz o quê? Ele guarda. Ele guarda. Tá bom? Então, o que pode cair na prova aqui? Quais são os lipídios de estoque ou armazenamento? Em nome de Jesus, quais são? Ácidos graxos, triacil e esteroides. Beleza? Vamos lá. Origem do triglicerídeo. Isso aqui vai cair. Não a origem, né? Vai cair para você explicar lá o que é um quilomicron, né? E o que é um VLDL, a diferença dos dois, por exemplo, né? Então, origem do triglicerídeo vem da onde? Alimentação ou da minha produção endógena. Alimentação, quilomicron. Produção endógena, VLDL. Isso aí. Beleza. O que é um lipídio estrutural? Né? Lipídio estrutural é aquele que está sendo utilizado para criar o quê? Algo para guardar uma coisa, não é isso? Por exemplo, quando eu tenho lá uma bicamada fosfolipídica, eu não tenho uma membrana plasmática. O que a membrana plasmática guarda? A célula, não é isso? Então, o meu lipídio estrutural, ele é utilizado para criar uma barreira. Ora, para separar o meio interno do meio quê? Externo.
Ok? Então, função do lipídio, pessoal, a gente já viu que eu tenho lipídio de estoque. Estoque eu tenho o quê? Ácido graxo, triglicerídeo e colesterol. Mas eu tenho também lipídios estruturais. O que é um lipídio estrutural? É aquele que é utilizado para criar uma barreira. Quais são 2 exemplos de barreira que eu tenho que levar para a prova? Micelas. Micela, se você não levar micela para a prova, meu amigo, não vai nem fazer prova, né? E a membrana plasmática, né? Mas micela, né? A gente vai ver que ele é utilizado o quê? A micela é uma bicamada de fosfolipídio? Monocamada. Monocamada. Só tem uma perninha, tá vendo? Ó? Aqui tem 2, ó. Uma de cada lado, ó. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Uma micela é uma célula? Não. Na superfície da micela, o que eu tenho? Colesterol e proteína. Muito bem, isso aí. E o interior da micela, pessoal? O que tem no interior da micela? Lipídio. Lipídios. Qual que é a função da lipoproteína, então? Carregar o quê? Lipídio. Tudo bem? Então, para que serve uma lipoproteína? Né? Quando eu estou olhando lá no meu exame de sangue, estou vendo lá colesterol, HDL, não é isso que você está olhando lá? HDL, VLDL, LDL. O que você está vendo lá? Você está vendo lipoproteínas, que são o quê? São estruturas na forma de micela, onde eu tenho no exterior uma monocamada de fosfolipídio e no interior eu tenho lipídio. Ok? Só que essas micelas têm que ser direcionadas para locais específicos, não tem? Como é que eu garanto que a minha lipoproteína vai chegar no local correto? É através da apolipoproteína? Perfeito. Aqui, ó. A apolipoproteína, que é uma proteína presente aonde? Na membrana plasmática de quem? Da lipoproteína. Ok? Tem uma questão lá que ele perguntou isso, eu acho que é a segunda questão do questionário dele. Depois eu vou dar pontuar com vocês lá o que é mais importante lá. Ele deve cobrar essa questão. Perguntando o que é uma apolipoproteína e tal. Beleza? Então A vamos lá. polipoproteína, então, ela vai ser uma proteína que vai ligar essas micelas a um receptor, para onde ela tem que ir. Quase isso. Quase isso. É isso, mas não é só isso. Eu vou falar com vocês uma questão que ele pode cobrar disso daí. Porque a apolipoproteína, primeiramente você pode falar o seguinte, uma apolipoproteína é uma proteína presente aonde? Na superfície das micelas. Na superfície das micelas, perfeito. Na superfície das lipoproteínas. Tudo bem? Porque a partir do momento que eu tenho uma micela, eu tenho lipídio no centro, eu tenho apolipoproteína, eu já não tenho mais uma micela, eu tenho o quê? Uma lipoproteína. E a apolipoproteína, ela tem 3 funções que a gente vai carregar. São essas aqui, ó. Ué, botei não? Achei que eu tinha botado... Ai. Uai. Aqui, ó. Isso aqui é a prova, pessoal. Com toda a força do mundo. Para que serve uma apolipoproteína? Então, o que pode cair na prova? Defina o que é uma apolipoproteína. O que é uma apolipoproteína? Uma proteína presente... Isso aí. Então, ela serve para quê? Ela tem função o quê? Estrutural. Para formar monocamada. Ela pode ser um cofator enzimático. O que é um cofator enzimático? Imagina que eu tenho uma enzima chamada lipase. Ok? Essa enzima, ela degrada o quê? Lipídio. Ok? Mas ela só vai degradar o lipídio se ela for o quê? Ativada. Uma apolipoproteína, então, tem o papel de ativar ou inativar, por exemplo, uma lipase. Tá bom? O que mais? Uma apolipoproteína também tem a função de ligante de quê?
receptor. O que é ser ligante de receptor? É conseguir se ligar ao receptor de algum órgão e ser o quê? Endocitada. Ok? Então isso aqui é bom levar para a prova. Como é que ele vai cobrar isso aqui? Vou explicar para vocês. Ele não vai pedir para você descrever, não. Ele pode pedir diferente, mas vamos lá. O que eu preciso levar para a prova, então? Vamos lá. Qual o papel da lipoproteína? Serve para quê? Para comer? Quando tiver com fome? Para que a poliproteína serve? Transportar lipídio no sangue. Perfeito. Por que eu preciso transportar lipídio no sangue? Por que ele não vai sozinho? Porque ele é Conta da natureza química. Que é? É hidrofóbica. É isso aí. Essa é a resposta. Então, tá vendo como a gente tem que tomar muito cuidado com a resposta? Entendeu? Porque quando eu falo depende da natureza química, ainda fica meio, né? Ou seja, a proteína, ela é o quê? Perdão, o lipídio, ele é o quê? Ele é hidrofóbico. Ele não sabe andar na água, né? E a gente viu lá com o Renan que a parte do sangue lá, né, a maior parte dele é composto por quê? Por plasma, e a maior parte do plasma é água, né? Então, o lipídio ele não sabe andar no plasma sanguíneo, né? Ele precisa do quê? De uma monocamada de fosfolipídio. Essa sim, eu tenho aqui o quê? Uma estrutura que ela é hidrofílica. Então, para isso que serve a lipoproteína. Qual a função dela? Transporte. A lipoproteína é isso. E a apolipoproteína serve para quê? ligante. Como ligante. Cuidado. Ligante é uma. Estrutural. Ah, tá. Estrutural é Estrutural, e Cofator. cofator enzimático. é isso aí. E eu tenho que ter na ponta da língua exemplo de cada uma. A gente vai ter. Beleza? Vamos lá. Então, ó, quais são os que nós vamos levar para a prova? Quilomicron, VLDL, LDL, IDL e HDL. Tudo vai surgindo a partir do anterior, tá? O que eu preciso levar para a prova? Eu preciso saber os números dessa tabela? Não. Mas eu preciso saber o seguinte: o que o quilomicron carrega preferencialmente? Triglicerídeo. Da onde? Da dieta. Isso. Não pode faltar, tá? O que o VLDL carrega principalmente? Triglicerídeo, vida de produção endógena no fígado. Perfeito. Por isso que eu tenho que falar da onde que ele vem. O que o LDL carrega? Colesterol. Exato. E o que o HDL faz? Retiro. Ó, Recolhe. Isso aí. Beleza? Então, o que eu preciso saber, então? Qual que tem... Ele não cobrou isso ainda, né? Mas, assim, período passado eu tive aula com um dos caras que eu mais admiro lá, é o Pimentel. O cara que eu gosto, amigo é um cara que eu gosto muito, né? Ele, né, falou que durante um longo tempo cobrou isso aqui. Mas período passado acabou não cobrando. Vai que, né? Que cai uma questão para você dizer qual que tem o maior volume e o menor volume. Então, ó, qual que tem o maior volume e a densidade? A gente vai analisar o quê? Volume e densidade. Ou seja, o quilomicron é o que tem maior o quê? volume. E ele tem menor densidade por quê? Porque ele tem menos o quê? O que gera densidade? Proteína. Tá bom? Então eu preciso saber colocar em ordem, tá? E o HDL é o que tem o quê? O menor volume, mas é o que tem o maior Densidade. Porque ele tem mais o quê? Proteína. Isso aqui é importante para a prova. Tá? Não precisa decorar os números, não, mas só saber essa relação, tá? Quanto mais lipídios, então, menos proteínas, maior volume, menor densidade. Isso aqui tem que ler. Manda aí, irmão. O HDL, ele recolhe o colesterol. Ele é um lixeiro. Vou explicar. Vou falar do rolê dele. Ele recolhe o colesterol e leva para o fígado. Por isso que por isso que a gente fala que ele é um... Quem que falou isso na aula com vocês essa semana? Colesterol bom? Foi o Renan. É que eu escuto tanto áudio, pessoal. Eu fico, às vezes... O Renan falou um negócio com vocês essa semana na revisão que foi assim. Ele falou que o LDL logo Deus leva.
Uhum. Não foi isso? Foi. E o HDL, hoje Deus salva, um negócio assim, não lembro o que ele falou, porque o HDL, a gente vai ver o que cada um faz, tá? Mas o HDL, ele remove o colesterol e retorna com ele para o fígado. Tudo bem? A gente vai entender isso. Por isso que quando eu tenho HDL muito baixo, não é legal. Entendi. Então, aí outra coisa, a densidade, ela é por causa, então, das proteínas, então, na superfície das células. Cara, você mandou mega bem. O que eu tenho que levar para a prova? Quanto mais, quem que é a lipoproteína de maior densidade? É HDL. o HDL. Se tem maior densidade, vai ter menor volume. Quem que é a lipoproteína de menor densidade? Quilômetro. Logo, vai ter o maior. Volume. Por que tem mais volume? Porque tem mais colesterol. Essa tabela aqui é de percentual. Tá vendo? Como ele tem mais de 90% de lipídio. Se você for somando, fosfolipídio tem lipídio também. Se você somar, é como se tivesse 98% aqui envolvendo lipídio. Ó. Isso aqui é percentual, tá? Ele aqui não, ele já tem menos, ó. Tá bom? Então leva isso para a prova, hein? Vamos lá. Isso aqui também é legal. Quilomicron, o que ele carrega? Triglicerídeos da dieta. VLDL. Triglicerídeos do fígado. Triglicerídeos e linfomendógeno. Exato. LDL carrega o quê? Colesterol. E HDL? O policolesterol e leva para o fígado. Perfeito. Beleza, então vamos lá. Vamos começar aqui. Ó, isso aqui é bom decorar também. Vamos lá. ApoA1, ela está presente aonde? Na superfície da HDL, ApoB100. Eu vou falar de um por um. Mas vamos falar aqui do rolê aqui, que isso aqui vai ser legal para a prova. Vamos lá. Aqui já vai começar a cair, pessoal. Eu vou mostrar como é que ele vai cobrar isso daqui para vocês na questão que ele deu lá. Ó, quilomicro. Tudo começa com o quê? Eu com fome. Fome ou olho grande. Vou comer lá o quê? Um biscoito recheado. Comi o biscoito, né? O que aconteceu? O que vai acontecer? Eu comi aquele biscoito. O biscoito vai fazer o quê? No biscoito tem o quê? Triglicerídeos. O que mais que tem no biscoito? Colesterol? Concorda? Tem colesterol também? Mas estou interessado em quem primeiro? No triglicerídeos. O que vai acontecer com triglicerídeos? Toda gordura que eu comer, ela vai passar pelos seguintes processos. Comi, foi lá para o meu esôfago, caiu no meu estômago, tudo bem? Começa a digestão, vai lá para a bile, no duodeno, não é isso? O fígado não produz a bile? Então, vai lá no duodeno, ele vai jogar a bile lá no duodeno. A bile vai fazer o quê? Vai digerir o quê? Vesículas maiores de gordura, vou transformar em vesículas o quê? Menores. Menores. Isso é mérito da bile. Tá bom? Beleza. Aí, transformei em vesículas. Ou seja, eu tinha eu tinha uma bolona de triglicerídeo. A bile vai fazer o quê? Bolinhas. Tudo bem? Depois vai acontecer o quê? Degradação enzimática pela lipase. A lipase vai fazer o quê, pessoal? O triglicerídeos, ele passa pela célula do intestino delgado? Não. Ele é grande. Como é que eu vou enfiar o copo dentro dessa vitamina aqui? Não tem como, não cabe. Tudo bem? Mas se eu quebrar o copo, ele passa, não passa? Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar o triglicerídeo, fazendo o quê? Liberando quem? Ácido graxo e glicerol. Tudo bem? Ou seja, é triacilglicerol, 3 moléculas de ácido graxo e um glicerol. Ok? E o colesterol que eu comi, eu preciso degradar ele? Não. Ele é pequeno, ele passa. Ok? Beleza. Depois, então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu tenho aqui o meu quê? A minha membrana aqui. Aqui tem quem? Triglicerol. Que eu vou quebrar em moléculas o quê? Menores. Moléculas menores vão passar pelo endotélio do intestino, que eu chamo de enterócito. Do lado de dentro do meu endotélio, o que eu vou fazer com ele? Então, o que eu fiz aqui? Vamos lá, para a gente entender aqui. Ó.
Irineu, você pode voltar na parte ali de degradação enzimática de novo, que eu não entendi naquela parte? Ó, deixa eu fazer um slide branco aqui que a gente vai... Vamos lá. Vamos pensar junto aqui para a gente começar aqui o rolê, ó. Na minha alimentação, o que eu comi? Foi isso? Comi. O que vai acontecer? Eu vou emulsificar. O que é emulsificar, pessoal? É criar vesículas o quê? Vesículas menores, beleza? A vesícula é menor. Quem que vai cair de porrada nessa vesícula agora? Então, o primeiro passo é fazer o quê? Emulsificar. Quem que vai cair de porrada na vesícula? Lipase, LPL, não é isso? O que a lipase vai fazer? Vai quebrar o triglicerídeo em quê? Ácido graxo e glicerol. Muito bem. Ácido graxo e glicerol. Não é isso que ele é? Triacilglicerol. Esse cara vai passar por onde? Pelo Vai passar lá pelas células dos O que são enterócitos? Células de quem? Do intestino. Do intestino, muito bem. Agora ele é pequenininho, ele passou. Depois que ele passa, o que eu faço? Eu vou criar o quê? A minha lipoproteína. Qual que é a lipoproteína que eu vou criar? Quilomicron. Quilomicron, ok? O que é o quilomicron? Novamente eu vou juntar o ácido graxo mais glicerol e vou fazer ele virar quem? Triglicerídeo. Mas aqui eu tinha uma lipoproteína aqui? O que vocês acham? Eu Não. tinha? Não. Agora eu tenho. Porque agora o que eu tenho? Eu tenho uma micela, não é isso? Que eu tenho uma monocamada de quê? De fosfolipídios, tudo bem? E o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou colocar uma apolipoproteína na superfície dele. Qual apolipo que eu vou botar? ApoC2. ApoC2. Pronto. Aqui nasceu quem? O quilomicron. Entendeu, pessoal, da onde que veio o quilomicron? Tudo começou, eu comi um biscoito. O biscoito está cheio de triglicerídeos e colesterol. Beleza? Peguei esse triglicerídeos e colesterol. O colesterol passa direto. O colesterol passou. Também, tá? Mas não veio pro quilomicron, não, tá? O colesterol passou direto. Aí o quilomicron, o triglicerídeo, eu fiz o que com ele? Ácidos biliares produzidos lá pelo fígado. Eu vou emulsificar, eu vou transformar ele em vesículas pequenas. Depois a enzima lipase vai fritar ele em ácido graxo mais glicerol. Ele passou agora pelos enterócitos e virou o quê? Quilomicron. Só que agora ele voltou a ser triglicerídeos, mas para virar o quilomicron, eu tenho que colocar ele numa micela e colocar uma apolipoproteína específica nele, que eu vou dar o nome de ApoC2. Agora nasceu o quilomicron, que é oriundo de quê? Oriundo de triglicerídeos da dieta. Foi? Fala comigo. Alguém levantou a mão? Manda aí. Oi, Irineu, ele falou também sobre uma ApoB48. Ah, isso aí leva para... Menina, você é 10. O que ocorre? Quando eu falo que eu tenho uma apolipoproteína na superfície, eu só tenho ela, pessoal. O que vocês acham? Não, né? Só no LDL que eu só vou ter uma proteína. Mas no quilomicron, eu tenho também a ApoB48. Serve para quê? Qual que é a função dela? Quem sabe? Qual que é a função da ApoB48? Seria de ligante? Estrutural. O que eu vou ter aqui? Ó? E eu vou ter uma ApoC2. A ApoC2 tem função de quê? Olha cá em cima no resuminho que eu botei, ó. Aqui eu botei a ApoB48. Nem botei, vou botar para vocês aqui. Ok? Ela é uma apolipoproteína de função estrutural. Por que eu preciso de uma apolipoproteína de função estrutural? Para gerar o quê? Para fazer a
que eu preciso fazer aqui? Uma micela? Fazer a micela. Ok? Então tem a ApoB48 sim. Tá? Beleza, vamos lá. Nasceu então aqui o quilomicro. Dúvida de como o quilomicro nasceu? Tranquilo? Fala comigo. Se entender isso daqui, já entendeu 90% de lipídio. Agora Oi, a ApoC2, então, qual que seria a função dela? vamos embora para frente, vem comigo. Vamos seguir o rolê aqui, ó. Então vamos lá. O que eu fiz então? Formei o quilomicro. Toda essa gordura se juntou para formar quem? A gordura que forma o quilomicro vem de onde? Da nossa dieta, beleza. A ApoC2 já foi colocada, é a mais importante. O que aconteceu? Formei o quilomicro, agora eu preciso que o quilomicro vá parar onde? No sangue. Antes de chegar no sangue, ele cai aonde? Na linfa. Só guarda isso. Depois de cair na linfa, ele vai parar onde? No sangue. Então, quem que eu tenho? Já vou explicar para o C2. Quem que eu tenho agora, então? Uma micela que está cheio de quê? E quem que eu tenho aqui na membrana dela? Apo C2. Beleza? Chegou no sangue. Para que eu tenho a Apo C2? Né? O que eu tenho aqui na Apo C2? Só que para lembrar aqui, a lipase, né, pessoal? O que é uma lipase? É a enzima que quebra quem? Lipídio. Quebra lipídio. Mas qual lipídio que ela quebra? Triglicerídeo. Ok? Tanto do quilomicro quanto do VL, DL. Legal? Só que, para a LPL degradar o triglicerídeos do quilomicron, quem que vai ser o interruptor? Então, o que eu tenho aqui agora? Então, eu tenho agora um triglicerídeo, uma lipoproteína, que é o quilomicron, que está rodando no sangue, não é isso? Caminhando com quem na membrana aqui? ApoC2. Quando esse cara encontrar novamente a lipase lipoproteica, o que a ApoC2 vai fazer? O que a ApoC2 faz? Ela vai ativar a enzima. Então, o que é a ApoC2, que a colega perguntou? Isso eu tenho que levar para a prova. Se você não... Então, né? Exato. Então, vamos lá. Vamos contar a história aqui para a gente levar isso aqui para a prova. Ó. Aí daqui para frente é só de guardar o restinho lá. Então, eu comi quem? Triglicerídeos na minha da dieta. Veio o colesterol também, bababá. O que aconteceu com isso daqui? Uma enzima quebrou ele em quê? A lipase quebrou em quê? Em ácido graxo e glicerol. Beleza. 3 moléculas de ácido graxo, mais... Agora eu consigo fazer ele passar por onde? Pelos enterócitos, ok? Vou formar quem aqui? Para formar quilomicron, o que eu vou fazer? Vou pegar o ácido graxo e glicerol, vou juntar de novo. Mas por que eu juntei de novo? Porque eu precisei separar para ele passar, né? Não tinha tamanho para passar pelo endotélio. Beleza, aí coloquei quem aqui na superfície? Apo C2. Tem também a Apo B48? É Apo B48? Eu tenho dúvida. Isso mesmo? É, Apo Isso. Apo? Apo B48. Função estrutural, não é? Estou aqui. Não sei. Deixa eu confirmar aqui. Espera aí. Estou em dúvida aqui, mas acho que é função estrutural mesmo. Vamos confirmar junto aqui, ó. Função apolipoproteína Apo B48. Ó, montagem estrutural, tá? Ó, atua como proteína estrutural. Deixa eu botar isso aqui pode cair na prova também, tá? Deixa eu completar aqui, ó. Cadê os exemplos que eu dei?
Lembra que eu falei que a apolipoproteína também tem função estrutural? Então tá ela aqui. Obrigado, hein? Mandou mega bem aí. Eu só tava em dúvida nela, porque eu fiquei sem entender se ela participava dos quilomicrons ou do LDL. Ela participa de um monte. Sabe por quê? Porque ela tem função o quê? Estrutural. Eu preciso dela para formar o quê? Então Essa- ela não é específica de ninguém. Não, lembra que eu falei que as apolipoproteínas têm função que é estrutural, ligante e cofator enzimático? Sim. Então, uma das funções dela é atuar como o quê? Na produção da monocamada. Ok? Entendi. Beleza? Então, beleza. Agora, quem que eu tenho agora, então? Eu tenho aqui, ó, um quilomicron, que nasceu o quilomicron, né? Ele é o precursor lá, né? É o Optimus Prime lá dos quilomicrons, né? O que eu tenho nele? Eu tenho uma ApoB48, que eu formei a micela, mas o que é importante é levar o ApoC2. Por quê? Porque agora esse cara caiu aonde? Ele caiu na linfa, depois foi parar onde? No sangue. E tá rodando quem agora no sangue, pessoal? Quem que tá rodando no sangue? LDL. Não, tá rodando agora o quilomicron, não é isso? Quem que o quilomicron vai achar? Ele tá indo buscar quem? Quem que o quilomicron tá indo buscar? Colesterol? VLDL? Quem que é a apolipoproteína dele que tem função de cofator enzimático? ApoC2. Quem que é a ApoC2? Nasceu para encontrar quem? Quem que é o Romeu dela? LDL. Hã? LPL. Perfeito. A ApoC2 está buscando quem? LPL. LPL. Agora começou o rolê. Até aqui, todo mundo entendeu? Momento de tirar dúvida aqui é importante, tá? Porque daqui para frente é só... Os quilomicrons, então, ele é formado dentro dos enterócitos. Perfeito. Ali dentro, a proteína ApoC2, Já tem ali, tudo bem? Produzida ali, aí depois ele vai para a linfa. que é como se fosse uma passagem para chegar no sangue. Sim, entendi. Caiu no sangue. Então, caiu no sangue o quê? Uma bola de gordura cheia de triglicerídeos, ok? Que tem um interruptor na sua superfície, que é a ApoC2. A ApoC2, ela nasceu para quê? Para encontrar quem? Uma enzima chamada o quê? LPL. O que a ApoC2 é, então? Um cofator enzimático. Ela vai fazer o que com a LPL? Vai ativar. Ou seja, o quilomicron está carregando uma peste, né? Está carregando uma apolipoproteína que vai quebrar ele, né? É o papel dela, né? Sim. Então agora, beleza. Então chegamos aqui. O que vai acontecer agora? Ó, quilomicron, então. Papapá, chegou aqui. Ó, o que ocorre? Ocorre interação de quem, então? Quem com quem? ApoC2 é LPL. Aonde que está essa enzima LPL? Tecido adiposo e muscular. Olha que legal, cara. Eu fico até arrepiado. Olha, nós criamos o quilomicron e o quilomicron vai andar no sangue até encontrar quem? Que está onde? Tecido adiposo. Então ela não está indo vagando para o limbo, né? Ela está indo, na verdade, o quilomicron está caminhando até chegar onde? No tecido adiposo e muscular. Lá ele vai encontrar quem? A LPL. E a LPL está ativa? Não. Quem que vai ativar agora? Vai ter uma interação da ApoC2 com a LPL. Aí agora ela ficou ativa. E quando a LPL está ativa, meu amigo, não sobra triglicerídeos para ninguém. O que ela vai fazer? Ela vai quebrar o quê? Triglicerídeos. Liberando o quê? Ácido graxo. E glicerol, né? Ácido, ou seja, ácido graxo vai ser absorvido pelas células. Então, o tecido adiposo ele vai pegar ácido graxo e vai armazenar. O tecido muscular ele vai pegar ácido graxo e vai armazenar. Só que o tecido adiposo ele é gente boa, ele armazena para o corpo. O tecido muscular ele só armazena para o seu
Uso. O tecido muscular não armazena aquilo que ele não pode usar. Legal? Então tá aqui embaixo. Isso aqui é importante também, pessoal. Tá? Beleza. Vamos seguindo. Aí, beleza. Nesse momento, eu quebrei quem? Quilomicron. Mas eu consegui degradar todo aquele triglicerídeo que existia? O que vocês acham? Acho que não. Não. Então, ó, fluxo resumido. Quilomicron, ApoC2, não é isso? Bababá, ativou. Aquele triglicerídeo que o meu fígado ou o meu tecido muscular não conseguiu utilizar, eu não consegui degradar 100% dele, vai formar o quê? Quem que forma? O remanescente? Primeiro remanescente. Então, o que é o remanescente de quilomicron? Quilomicron está andando no meu sangue, chegou lá no meu tecido muscular e no meu tecido adiposo. Encontrou quem lá? LPL. ApoC2 interagiu com LPL. Não é isso? Quebrei o quê? Quebrei uma parte de triglicerídeos em ácido graxo que vai ser utilizado pelo tecido adiposo e tecido muscular. Tá bom? Só que ele falou assim, caraca, sobrou muito quilomicron. O que sobrou, vira o quê? O que vira? Remanescente. Remanescente. Então, aqui, eu formei uma nova Proteína. Só que eu preciso que ela vá para o tecido muscular e para o adiposo de novo? Não, ela já passou. Sim. Agora eu preciso que ela vá para onde? Para o? Fígado. Para o fígado. Mas para ela entrar no fígado, quem que é a chave dela? Apoio. Apoio. Então, ó, remanescente carrega APO. Tem APO B48 aqui? Tem. Porque ela tem função o quê? Estrutural. Tá bom? Beleza. O que vai acontecer lá no fígado, então? A ApoE vai interagir com quem? Com o remanescente. A ApoE, ela... Hã? A ApoE, ela está no remanescente de quilomicron, ela só vai parar quando chegar no fígado. Vai interagir com quem lá? Com o seu receptor. Então, lá no meu fígado, ó, tá aqui meu fígado, ó. O que eu tenho aqui? Perdão. Eu tenho um receptor do ApoE aqui. Que é esse cara aqui, ó. E meu quilomicron tá andando, não tá? Olha meu quilomicron aqui, ó. O que é meu quilomicron, ó? Aqui. Perdão, meu remanescente, ó. Essa aqui é a ApoE. A ApoE é um cofator enzimático, então? O que vocês acham? A ApoE é um cofator enzimático? Não. É o quê? Ligante. Ligante. Eu tenho que levar isso para a prova? Cara, tem. Você tem que levar isso para a prova. Tá? Beleza. Quando chegou lá, se ligou, o que vai acontecer com o remanescente quilomicron? Ele vai entrar onde? Fígado. Então, ó, a ApoE é a apolipoproteína presente aonde? Na superfície do remanescente de quilomicron, que tem função de quê? Ligante de receptor. Quem que entrou no fígado? Quem que entrou agora no fígado? Quem que entrou, campeões? Remanescente de quilomicron. Ele entrou no fígado. O que o fígado vai fazer? O que o fígado vai fazer com o remanescente de quilomicron? Vai degradar. Vai degradar e a célula absorver. hepática. Exato. O que tem dentro do remanescente de quilomicron? Triglicerídeo. Não é isso? Tem dentro dele? Sim. Aí o que o fígado vai fazer? Ele falou, caraca, chegou um caminhão aqui de triglicerídeos aqui, que é o remanescente. O que o fígado faz? O fígado, uma parte ele vai usar, sabe? Ele vai dar o destino para ele. Só que vocês acham que o fígado vai conseguir digerir todo aquele triglicerídeos? Não. Aí o que o fígado faz? Aquilo que ele não consegue utilizar, ele vai envelopar em outra lipoproteína. Qual que é a outra lipoproteína? VLDL.
Entendeu até aqui, pessoal? Fala comigo. Foi. Foi? Beleza. Então, o que o fígado jogou no sangue? VLD? VLDL. Com quem na superfície? Apoio. Ah, não. A ApoE é para entrar no fígado. Ele já está saindo do fígado, ele precisa da ApoE? Ah, não mais. Não mais. Então, ele Vai tá ser saindo... a C2 de novo? De novo. Por que de novo? Porque o que tem dentro do VLDL? Porque eles carregam O triglicerídeos. triglicerídeo. E a ApoC2, qual que é a função da ApoC2? Ela é uma proteína, ela é uma apolipoproteína estrutural? É um cofator. Cofator o quê? Enzima? Fator enzimático. E ela liga quem? Quem que ela ativa? LPL. LPL. E aonde que a LPL está presente? No tecido adiposo e muscular. Então, aonde que a VLDL vai dar um rolê? Ela volta, vai lá novamente para onde? Tecido muscular e... Adiposo. O que eles vão fazer? Corta mais um pedaço, ok? E nasce quem agora? ID? Não. IDL. Nasceu o IDL. Beleza? O que tem dentro do IDL? Tá comendo, né? Tem. Beleza. O que é o IDL, então? É o remanescente de quem? VLD? VLDL. Então, ó, vamos recapitular? Quilomicron gerou quem? Remanescente de? Quilomicron. Foi para o fígado, gerou quem? VLDL. Foi no tecido muscular e adiposo de novo, encontrou a lipase, fritou mais ele um pouco, gerou IDL. quem agora? IDL. IDL. Ok? O que o IDL vai fazer? Uma parte do IDL, isso aqui é importante para a prova, hein? Uma parte dele é recaptada onde? No fígado. Se ele vai ser recaptado no fígado, o que vocês acham que tem que ter no IDL? Apoio. ApoE. Apoio. ApoE não é a chave para entrar no fígado? Sim. Então, ó, então tá aqui, ó. Ainda contém a ApoE. Então, a parte que é recaptada pelo fígado foi via o quê? ApoE. Outra parte continua a sofrer o quê? Hidrólise. Preciso saber detalhes disso daqui? Não. O que eu preciso saber do IDL, pessoal? Uma parte entrou no fígado, outra parte continuou na corrente sanguínea sofrendo o quê? Hidrólise. Tudo bem? Pela LPL e por uma outra enzima, tá, pessoal? Isso que é importante, hein? Que não apareceu até então. Qual que é a outra enzima? Essa enzima aqui, ó. Lipase. E a lipase o quê? Triglicerídeo hepática. Beleza, seguiu o rolê. O IDL é degradado, então, gerando o que agora? O remanescente de quê? Qual que é o nome do remanescente de IDL? LDL. Só que eu pergunto para vocês, dentro do quilomicron, o que tinha no início? Triglicerídeo. Triglicerídeos. Só Colesterol. tinha colesterol. Então eu fui clivando quem? O triglicerídeo. Pá. O que sobrou que eu não clivei? Aquele colesterol que já estava lá. Entende? Entenderam a ideia? Então, sobrou quem agora? O colesterol. Ou seja, depois que eu aproveitei todo aquele triglicerídeo, sobrou quem? Colesterol. O colesterol, eu vou guardar ele dentro de uma lipoproteína, que tem que nome? LDL. Até aqui, estamos juntos? Então, o que é o LDL? Remanescente de quem? Do IDL. Que é remanescente de quem? VLDL. Aqui, pessoal, tem um resuminho, ó. O que é importante da aula de lipídios está aqui, ó, 90%. Tudo bem? A LDL, então, pessoal, ela é secretada por algum tecido? Não. Ela surge aonde? Na corrente sanguínea. Qual que é a função da LDL? Transporte de quê? Colesterol. É esse cara que vai atender os órgãos que estão precisando produzir hormônios, como o rim. Não é isso?
E qual que é a lipoproteína da LDL? ApoB o quê? 100. Ela só tem ApoB 100. O que a ApoB 100 faz, pessoal? Ela tem função de quê? Ligante de receptor. Toda vez que eu falo de ligante de receptor, aonde que esse cara vai entrar? No fígado. No fígado. Então, o LDL, ele tem que entrar onde? No Fígado. fígado. Como que ele entra no fígado? Com a ApoB o quê? ApoB 100. Então, qual que é a função da ApoB 100? Ligante de receptor. A mesma função da ApoE. Tá bom? Então, como é que com quem que a ApoB 100 interage lá no fígado? Com a LDL o quê? Com seu receptor. Como é que é o nome do receptor de LDL lá no fígado? LDL o quê? Lembra? LDLR. Então, LDLR interage com quem? ApoB 100 e a LDL entra onde? A LDL vai entrar onde? No fígado. Todo mundo entendeu aonde que a LDL foi parar? Ok? Ela vai passando por outros órgãos também, tá, pessoal? Aqui ela está voltando para o fígado. Ok? Então, a LDL entrou no fígado. Beleza. E aí, isso daqui vai cair na prova, eu acho. Vamos lá. Até aqui, pessoal, ficou dúvida? Recapitulando, ó. Recapitulando. Vou fazer junto aqui, ó. Parece que é difícil, até é, mas não é. Mas vamos lá. Comida, dieta. Da dieta veio o quê? Triglicerídeos. Beleza. Veio só triglicerídeos? Não. Colesterol também. Colesterol também. Beleza? Beleza. Chegou lá, quem que esse cara encontrou? Lipase. Tem ela lá, tá? Encontrou a lipase. Lipase fez o que com esse cara? Converteu ele em quê? Antes de encontrar a lipase, perdão, antes de encontrar a lipase, o que aconteceu? A gente teve uma emulsifiquei, não foi? Coloquei ele em vesículas o quê? Menores, não é? Não é isso que a BID faz? Aí essas vesículas menores encontraram quem? Lipase. Fez o quê? Quebrei o triglicerídeo em quê? Ácido graxo. Ácido graxo e glicerol. Muito bem. O colesterol, ele passa de geral, ele passa direto. Ok? Quem que vai entrar aqui agora? Passando lá nos enterócitos, esse cara entrou, não foi? Quando ele entra, o que eu faço? O que acontece dentro das minhas células do intestino? Eu vou formar o primeiro quilomicron, o ótimos prime do quilomicron. Quem que é o primeiro? Quilomicron. É o ótimos prime lá. O que tem no quilomicron? Eu vou juntar esse ácido graxo de novo, vou formar quem? Quem que eu vou botar aqui na superfície dele? Apo o quê? Apoproteína. Apoproteínas. ApoC2, lembra? ApoC2. Eu tenho a ApoB48 aqui? Tem, que tem função o quê, pessoal? Estrutural. Estrutural. Esse cara cai na linfa, não é isso? Depois de cair na linfa, ele cai aonde? No sangue. Quem que é ApoC2 recebeu a orientação de levar o quilomicron? Aonde que a ApoC2 vai levar ele? Para o fígado. Tecido antes. Tecido adiposo e muscular. Muito bem. Porque no tecido adiposo e muscular, quem que tem lá? Tem a lipase. Tem a danada da lipase. E quem que vai interagir com a lipase? A ApoC2, Porque a ApoC2, ela é o quê? ela é um cofator enzimático.
Perfeito. Então ela vai interagir com a LPL e o que vai acontecer lá? Tecido muscular e tecido adiposo vão guardar quem? LPL. Beleza, tem a LPL. Aí a LPL vai quebrar o triglicerídeo, o tecido muscular e tecido adiposo vão pegar um pouquinho de quê? De ácido graxo, concorda? Uhum. Dá conta de detonar o quilomicro? Não. Não. Vai chegar uma hora que eles vão estar lá fazendo o quê? Giboiando.